Pense numa empresa gigante, a BB Seguridade, que todo mundo conhece como um reloginho, uma fortaleza pagadora de dividendos, e aí, de repente, um relatório de analistas importantes vira mesa. Recomendação de venda. Cortaram o preço-alvo, mudaram de compra para venda. É o tipo de notícia que faz todo mundo coçar a cabeça e perguntar: o que está acontecendo? Exato. E o legal aqui é que os materiais que a gente analisou mostram os dois lados da moeda de uma forma muito clara. De um lado, temos o relatório do banco, super detalhado, explicando por que eles acham que é hora de vender. Do outro, temos uma contra-análise que olha para esses mesmos números e diz: opa, peraí, talvez aqui tenha uma grande oportunidade. Nosso trabalho hoje é entender a lógica por trás de cada uma dessas visões, sem achismo, olhando para os dados, as projeções e, claro, para o que mais interessa numa empresa como essa. Os dividendos. Sempre os dividendos. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Um rebaixamento desses não vem do nada, né? Qual a história que esses analistas estão contando? Por que esse pessimismo todo com a BB Seguridade agora? Bom, a tese deles é bem amarrada, ela se apoia em alguns pontos principais. O primeiro, e mais direto, foi o corte no preço-alvo, que caiu de R$ 47,00 para R$ 39,00 por ação. É um corte relevante. Mas o argumento central, o que realmente assusta, é a projeção deles para o lucro. E o que eles dizem sobre o lucro? Eles projetam um crescimento zero no lucro por ação da empresa entre 2025 e 2028. Peraí, zero? Zero. Basicamente, eles estão dizendo que a empresa vai entrar num período de estagnação, que não vai sair do lugar por uns 3 ou 4 anos. Uau, crescimento zero. Isso é uma previsão bem pesada para uma gigante como a BB Seguridade. Imagino que a primeira coisa que um investidor que tem essa ação na carteira pensa ao ouvir isso é: e os meus dividendos? Eles vão secar? O que os analistas dizem sobre isso? Essa é a consequência direta e o terceiro pilar do argumento deles. Eles até projetam um rendimento de dividendos interessante, entre 11% e 12% ao ano, só que, na visão deles, isso se tornou menos atrativo. Eles comparam com outras empresas e citam nominalmente a Itaúsa, por exemplo, como uma alternativa melhor nesse momento. Entendi. Então a tese é: a empresa vai parar de crescer e o dividendo que ela paga, apesar de alto, não compensa mais o risco, ou simplesmente existem opções melhores. Eles apontam para algum motivo específico, alguma área da empresa que vai mal? Sim, eles entram nesse detalhe. Apontam desafios em áreas que são, assim, o coração da BB Seguridade. Falam de dificuldades no seguro rural, que é um segmento importantíssimo para eles, no seguro de vida, que é vendido junto com o crédito, e também nos planos de previdência. Segundo o relatório, esses setores vão pesar nos resultados de 2025 e 2026. E, para completar, tem o fator macroeconômico que todo mundo está de olho. Deixa eu adivinhar. Taxa Selic. Exatamente. A famosa Selic. O resultado financeiro da empresa, que é o dinheiro que ela ganha com o próprio caixa investido, foi o grande motor em 2025. Cresceu 50%. Isso é resultado direto dos juros nas alturas. Como a expectativa geral é de queda da Selic em 2026, a projeção é que essa fonte de receita vai diminuir bastante. E eles calculam o tamanho desse impacto? Sim, eles fazem uma conta de sensibilidade. A estimativa é que, para cada 1 ponto percentual de queda na taxa Selic, o resultado da empresa diminui em R$ 100 milhões. Então, se a Selic cair, digamos, 3 pontos, são 300 milhões a menos no lucro só por essa via. Ok. A tese de venda parece bem fundamentada. Estagnação, de dividendos menos atraentes, desafios nos setores principais e a Selic caindo. Parece um cenário complicado. Mas agora a gente chega na parte que, para mim, vira o jogo completamente. A contra-análise pega esses mesmos pontos e mostra algo totalmente diferente. Vamos começar por uma coisa que parece um furo lógico gigantesco logo de cara. No próprio preço-alvo deles, não é? É o ponto que mais chama a atenção. Existe uma inconsistência gritante. Mesmo com essa recomendação formal de venda,
o preço-alvo que eles mesmos estabeleceram de R$ 39 ainda está bem acima do preço que a ação está sendo negociada hoje, que é algo em torno de R$ 34,60. Espera aí, isso é muito estranho. Quer dizer, a recomendação oficial é venda, mas o preço que eles mesmos dizem que a ação vale é mais de 10% acima do preço atual? Parece que nem eles estão tão convencidos assim dessa venda. Qual seria a lógica de vender algo que você mesmo acha que vai subir? Exatamente. Levanta uma dúvida imediata sobre a convicção por trás do relatório. É o primeiro sinal de alerta. E não para por aí. Lembra que eles usaram o desempenho de 2025 como parte do problema, apontando para a desaceleração futura? Lembro. Eles estão pintando o que parece ser um ótimo ano como algo negativo, né? Precisamente. A outra análise que temos ressalta que o ano de 2025 nem acabou ainda e, com base nos dados que já saíram dos primeiros 9 meses, a projeção é de mais um resultado recorde para a companhia. A crítica é que os analistas estão usando uma retórica negativa para enquadrar um ano espetacular, focando apenas na fumaça lá na frente e ignorando o fogo do sucesso presente. Entendi. Eles pegam um ano que parece ser ótimo e focam no futuro. E o grande vilão desse futuro, na visão deles, é a queda da Selic. Mas a outra fonte que analisamos parece dizer que esse vilão não é tão assustador assim, né? Não mesmo. A fonte usa uma analogia ótima, descrevendo as seguradoras como um pêndulo. Elas são um tipo de negócio que consegue se dar bem nos dois extremos do ciclo de juros. Como assim um pêndulo? Com juros altos como agora, a empresa senta em cima de um caixa gigantesco que rende uma receita financeira absurda. É o que aconteceu em 2025. Por outro lado, quando os juros caem, a economia tende a se aquecer. O crédito fica mais barato, as pessoas e as empresas compram mais carros, mais casas, financiam mais a produção agrícola e tudo isso precisa de seguro. Ah, então é tipo um cobertor que nunca curto. Se a receita financeira diminui por causa da queda dos juros, a receita operacional, que é de vender seguros, tende a aumentar porque a economia gira mais, é isso? Exatamente. Uma coisa tende a compensar a outra. E tem um detalhe crucial sobre essa queda da Selic. A projeção usada pelos próprios analistas para o final de 2026 é de uma taxa de 12,25%. Embora seja uma queda em relação ao patamar atual, historicamente falando, 12,25% ainda é uma taxa de juros muito, muito alta. Ou seja, o caixa da empresa vai continuar rendendo muito bem, mesmo nesse cenário de queda. O pânico parece exagerado. Ok, essa ideia do pêndulo é ótima para entender a dinâmica do negócio. Mas no fim das contas, o que importa para o investidor é o preço. E a parte mais interessante da contra-análise é que ela usa as projeções de lucro dos próprios analistas pessimistas para argumentar que a ação está barata. Como funciona essa mágica? E aqui está o pulo do gato. A análise faz um exercício simples. Pega a projeção de lucro dos próprios analistas para 2026, que é de 8,7 bilhões de reais. Pega o payout da empresa, que historicamente é de 90%, ou seja, a fatia do lucro que a BB Seguridade costuma separar para distribuir aos acionistas, e faz a conta. E qual o resultado? O resultado é um dividendo projetado de R$ 4,03 por ação para 2026. Certo. R$ 4,03 por ação. E quanto isso representa de retorno, com base no preço atual de R$ 34,60? Representa um dividend yield de 11,7%. Espera aí, deixa eu processar isso usando a previsão deles, a mais conservadora, que já embute a crescimento zero, o dividendo ainda seria de 11,7% ao ano. E foram eles mesmos que chamaram um dividendo entre 11% e 12% de pouco atrativo. Para a maioria dos investidores de renda, um retorno desses, isento de imposto de renda, é espetacular. Exatamente essa questão que a contra-análise levanta. A definição de pouco atrativo parece muito questionável aqui, e a análise vai além, usando um conceito chamado preço-teto. Eu gosto desse conceito de preço-teto. É basicamente uma ferramenta para saber até quanto se pode pagar por uma ação para não ter um retorno medíocre no futuro, certo? Perfeito. É o preço máximo para garantir um rendimento mínimo que se deseja. E os cálculos com base naquele dividendo de R$ 4,03 são muito reveladores.
Por exemplo, para um investidor que se contenta com um retorno mínimo de 8% ao ano, que já é um ótimo retorno, o preço teto para a ação seria de R$ 50,42. R$ 50, sendo que a ação está em 34 e pouco. Isso dá uma margem de segurança de quase 45%. É uma margem gigantesca. E se o investidor for mais exigente, digamos alguém que queira 10% ao ano? Mesmo para os mais exigentes, os números continuam muito confortáveis. Para garantir um retorno de 9%, o preço teto seria de R$ 44,80, o que ainda dá uma margem de segurança de 29%. E para quem busca os 10% ao ano, o teto seria R$ 40,30. Isso ainda oferece uma margem de quase 17% em relação ao preço atual. Então, mesmo para quem é super rigoroso e quer 10% de retorno garantidos com dividendos, ainda teria uma boa gordura para queimar. A conclusão é que, mesmo usando as premissas mais conservadoras dos próprios analistas que recomendaram a venda, a ação parece ter uma margem de segurança muito considerável. Exatamente. E se olharmos para outros indicadores de avaliação, a história se repete. A fonte destaca que a relação preço-lucro da empresa é em 7,7 vezes. E o que esse número quer dizer na prática? Quer dizer que o preço da ação hoje equivale a 7,7 vezes o lucro que ela gera por ano. E esse valor é um dos mais baixos de toda a série histórica da empresa desde 2016. Está muito abaixo da média da própria BB Seguridade. Juntando as peças, temos uma empresa negociando por um preço historicamente barato, com um dividendo projetado robusto e uma margem de segurança enorme, mesmo num cenário pessimista. A tese de que a ação está descontada ganha muita força. Tudo isso é olhando mais para frente, para 2026. Mas a análise também dá bastante destaque para o dinheiro que pode entrar na conta do investidor bem antes disso, no curtíssimo prazo, né? Quais são as expectativas? Sim, e essa parte da análise é talvez a mais concreta de todas. Existem 2 pagamentos de dividendos importantes no radar. O primeiro já foi até anunciado. A estimativa é de um dividendo de R$ 2,54 por ação. A empresa divulga o resultado anual agora, no dia 9 de fevereiro, e informou que o pagamento ocorre em até 60 dias depois disso. Ou seja, o dinheiro deve cair na conta entre fevereiro e março. Exato. O histórico da empresa é de não demorar para pagar. E o segundo ponto é o próximo dividendo. Pelo histórico consistente da BB Seguridade, um novo anúncio de proventos é esperado em agosto. Com base nos lucros esperados para o primeiro semestre, a fonte projeta que esse dividendo de agosto seja em torno de R$ 2,02 por ação. Ok, vamos somar isso. Temos R$ 2,54 que devem ser pagos agora e mais R$ 2,02 projetados para agosto. Isso dá um total de R$ 4,56 por ação. R$ 4,56 sobre uma cotação de R$ 34,60. Nossa, isso dá um retorno de mais de 13%. Só em dividendos a serem recebidos até agosto. É praticamente o retorno de um ano inteiro de muitas aplicações de renda fixa, só que em um período de poucos meses. É um potencial de curto prazo muito forte. Certo. Então, para resumir essa história toda, o que a gente tem é uma grande briga de narrativas. De um lado, analistas de um banco importante, super profissionais, olhando para o futuro e vendo uma desaceleração, um crescimento zero, e o risco da queda de juros. Estão com o pé no freio. E do outro lado, uma análise que pega exatamente esses mesmos números e diz: calma lá. Argumenta que a empresa está sendo negociada a um preço historicamente baixo, que a queda de juros tem um efeito pêndulo, que pode até ser positivo para a operação, e que o potencial de dividendos, tanto no curto quanto no longo prazo, continua extremamente atrativo, mesmo nas projeções mais conservadoras. A grande lição aqui, me parece, é a importância de sempre olhar por baixo do capô, de não se contentar só com a manchete. A recomendação de venda é forte, chama atenção, mas quando a gente vai investigar os dados e as premissas, encontra nuances e, nesse caso, até contradições bem claras. Sem dúvida. Aquela discrepância entre um preço-alvo que ainda aponta para uma valorização e a recomendação de venda é talvez o maior sinal de que algo não se encaixa perfeitamente nessa tese pessimista. É um ponto que exige, no mínimo, uma análise crítica por parte de quem investe. E isso tudo nos deixa com uma reflexão interessante para o final.
Com certeza. Levanta uma questão mais ampla sobre como o mercado enxerga as empresas. Em que momento a transição de uma empresa de um perfil de alto crescimento, que todo mundo ama, para uma vaca leiteira madura, estável, previsível e grande pagadora de dividendos se torna um sinal negativo, como parece ser na visão desses analistas? E em que momento essa mesma característica se torna uma oportunidade de ouro para o investidor focado em renda, como sugere a contra-análise? O tema de hoje é a tese de investimento para a BB Seguridade, especialmente depois que analistas rebaixaram sua recomendação para venda e reduziram o preço-alvo de R$ 47 para R$ 39. E a questão que fica no ar é bastante clara, né? Essa mudança representa um sinal, assim, claro de alerta para os investidores ou, pelo contrário, cria uma oportunidade de compra que o mercado talvez esteja subestimando? Exato. Eu vou defender que, apesar de todo o pessimismo desse relatório, os fundamentos da empresa indicam que ela está, sim, descontada e representa uma oportunidade. Eu vou argumentar que os desafios que os analistas apontaram são bem substanciais e justificam a cautela e, a recomendação de venda. Olha, o que me parece curioso nesse relatório é que ele ignora os próprios números que apresenta. Vamos começar pelo básico, o preço. Mesmo os analistas que recomendam a venda colocam o preço-alvo em R$ 39. Hoje, a ação está por volta de R$ 34,60. Ou seja, até no cenário pessimista deles, existe um potencial de alta. Além disso, usando a projeção de lucro deles mesmos para 2026, de 8,7 bilhões de reais, a gente está falando de um dividendo de quase 12%. O ponto central da minha tese é este: a empresa está sendo negociada no seu valor mais baixo em quase uma década, a 7,7 vezes o lucro. O mercado está precificando um cenário de desastre que os próprios números não sustentam, sabe? Entendi. Eu entendo o apelo dos números, mas eu vejo a situação por um ângulo bem diferente. Os riscos não são apenas sombras, são concretos. A projeção dos analistas é de crescimento zero no lucro entre 2025 e 2028. Isso é um platô perigoso. O principal motor do resultado, que é a receita financeira, vai ser diretamente atingido pela queda da Selic, a nossa taxa básica de juros. A cada ponto percentual de corte na taxa, o resultado da empresa pode cair em 100 milhões de reais. Um múltiplo preço-lucro baixo assim pode ser um sinal de alerta, o que o mercado chama de armadilha de valor. Ou seja, parece barato, mas é barato por um bom motivo, a falta de perspectiva de crescimento. Ok, entendi seu ponto sobre a Selic, e é uma preocupação válida. Mas você não acha que está subestimando a outra metade da equação? Pense no negócio da BB Seguridade como um pêndulo. Quando a Selic cai, o lado da receita financeira perde força, é verdade. Mas essa mesma queda de juros empurra o outro lado do pêndulo. A economia real se aquece, as pessoas tomam mais crédito, compram mais e, consequentemente, fazem mais seguros. Uma coisa tende a compensar a outra. Esse é um argumento clássico, mas ele depende de um aquecimento econômico que compense essa perda financeira. E se isso não acontecer na velocidade necessária? Como você concilia esse dividendo que parece atrativo com uma projeção de crescimento zero? Um bom dividendo hoje vale o risco de o valor principal da sua ação não crescer por 3 ou 4 anos? O mercado não paga por um passado glorioso, ele paga por um futuro promissor. E o futuro aqui, segundo os próprios analistas, parece estagnado. Você tem razão. A estagnação do lucro é o ponto mais fraco da tese. Ninguém discute isso. A minha aposta é que o mercado está punindo a ação de forma desproporcional por causa disso. A matemática da avaliação simplesmente não sustenta tanto pessimismo. Com um dividendo projetado de R$ 4,03 por ação para 2026 e exigindo um retorno de 10% ao ano, o preço teto da ação seria de R$ 40. Isso ainda nos dá uma margem de segurança de quase 17% sobre o preço atual. Como justificar uma recomendação de venda com esses números? Porque a análise não é feita no vácuo. A recomendação de venda é uma avaliação relativa. Os analistas estão dizendo que, no cenário atual, existem opções melhores, e eles até citam a Itaúsa como exemplo. A questão não é se a BB Seguridade vai dar prejuízo, mas sim se o potencial de retorno dela justifica o risco quando você compara com outras alternativas no mercado. A falta de crescimento e a pressão sobre as receitas
Bom, simplesmente diminuem a atratividade dela em relação aos seus pares. Em resumo, para mim, a reação do mercado ao relatório foi completamente desproporcional. A empresa tem uma avaliação historicamente baixa, um potencial de dividendos muito forte mesmo em cenários conservadores e um modelo de negócios que já provou ser resiliente. Os dados sugerem que estamos diante de uma oportunidade para o investidor de longo prazo. E para mim, a cautela é a palavra de ordem. Os ventos contrários são reais. A receita financeira vai cair, existem desafios operacionais importantes e a projeção é de crescimento nulo. A chance de a ação ter um desempenho inferior ao do mercado nos próximos anos é significativa e não pode ser ignorada. Fica claro que a interpretação dos mesmos dados pode levar a conclusões totalmente opostas. De um lado, uma visão de oportunidade em meio à incerteza. De outro, um sinal de prudência diante de riscos que estão aumentando. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.